Em poucas palavras, eu quero te mostrar aquilo que fez de João Batista uma pessoa muito importante para o povo e também para Deus, também para Jesus. Uma das coisas que é o nosso desafio a cada dia é sermos úteis a Deus. Deus olhar para nós e ter alguma coisa importante a dizer ao nosso respeito. Sinta-se saudado por mim nesta manhã. Nós vamos meditar em Atos 19, versículo de número. Paz, querido, faz tempo que não a vejo. Irmão Edson, paz. Então, eu estava a dizer, Atos dos Apóstolos, 19, versículo 4, diz assim: mas Paulo respondeu. Vamos ler os outros versículos, versículo de número 2. Perguntou-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando credes? Responderam-lhe eles: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que foste batizado? Então, ele disse: no batismo de João. Versículo de número 4. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir. Isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram todos batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhe posto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Let's go. Então, aqui no versículo de número 4 diz assim: mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento. Ele estava a dizer, porque eles diziam, quando foram questionados acerca do recebimento do Espírito Santo, eles disseram: nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E a questão que veio foi: em que foste batizado então? O único batismo que nós conhecemos é somente o batismo de João. E Paulo disse para eles: o que eu sei de João é que João administrou somente acerca do batismo do arrependimento. Estava a dizer que João pregou somente o batismo do arrependimento. Em todo o seu ministério, ele pregava o arrependimento e o batismo que ele proporcionava para o povo era do arrependimento. Mas sempre, depois desse batismo, ele sempre tinha uma palavra, dizendo ao povo que cresce naquele que iria de vir após a ele. O foco principal. Depois de ter feito tudo isso, ele ensinava ao povo a crer naquele que viria após ele. Em nenhum momento puxou as pessoas crerem ou acreditarem nele. Por causa da fama que ele tinha, em algum momento nos dias de hoje, iria desviar toda a atenção de Deus, como se tem feito. As pessoas nos dias de hoje são mais crentes dos seus mentores do que do próprio Jesus. Então João era uma pessoa de muita popularidade. Tinha oportunidade de poder ganhar aquela popularidade para ele. Mas não é o que aconteceu. O que acontece é que depois de tudo, dizia ao povo para que cresce naquele que viria após ele. Esse ainda não havia vindo. Jesus ainda era antes de ter se apresentado ao povo. Então, João começa a pregar, a batizar, mas a preparar o povo para esperar aquele que viria após ele. Estava a dizer: eu vim, mas após mim
virá um outro maior. Então, em toda a sua ministração, isto ele falava de Jesus. Falava de Jesus, mostrava que ainda que esse Jesus não está no vosso meio, mas o que eu quero é que vocês preparem-se, arrependam-se, porque ele há de vir. Ele há de vir. Se eu vim para preparar o caminho. Por isso ele dizia, eu sou a voz que clamo no deserto, endireitai os vossos caminhos, porque vem o Senhor. Então João sempre se colocou na posição de alguém que somente vinha preparar o caminho do Messias. E tudo isso, toda a ministração de João Batista, fez com que ele fosse reconhecido por Jesus como sendo o maior profeta de todos quantos foram gerados pela mulher. E se fores a investigar, tu vais encontrar que somente ele só ministrava e batizava. O trabalho dele, a vinda dele nessa terra, era de introduzir a Jesus. Muitos falaram de Jesus, muitos falaram do Messias, que viria o Messias, temos profetas maiores, temos profetas menores. Todos falaram do Messias, da vinda do Messias, da salvação que viria sobre a humanidade. Mas nenhum desses teve oportunidade, teve o privilégio de ser ele a introduzir. Somente trouxeram os fatos daquilo que iria acontecer. E agora nós estamos numa situação. Precisamos de alguém. A palavra se cumpriu. O Messias nasceu. Precisamos de alguém para poder o introduzir no meio da sociedade. Precisamos de alguém. Por isso João ele sempre pregava. Como é que ele ia introduzir? Através da mensagem, através da palavra de Deus, através do arrependimento. Quando ele diz arrependam-se, é o mesmo que Moisés ele podia dizer para o povo, quando o povo queria ver a Deus, queria falar com Deus. E Deus disse, diga ao povo para se preparar. E não, preparar-se é nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, de como nós caminhamos, e seguir o único caminho. Após endireitarmos nossos caminhos, após nos arrependermos, aquele que prometeu, segundo Hebreus 12, segundo Hebreus 10, versículo de número 36, diz, pois ainda em breve, pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então está dizendo que Jesus ele virá, não vai tardar. O que é preciso é que antes dele vir, nós precisamos de sempre nos prepararmos. Precisamos nos preparar. Por isso João, ele endireitava o caminho, porque Jesus não podia chegar no meio de pessoas que não se arrependeram dos seus caminhos. Pessoas que ainda continuaram com suas vidas pecaminosas. Então, isso fez de João Batista grande. Não, aqui onde nós chamamos, ele fala de que o único batismo de João era do arrependimento. Quando se questionou a situação do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Eles disseram, nunca nem ouvimos falar desse Espírito Santo. Em que vocês foram batizados? Nós somos batizados somente com o batismo de João Batista. É o único batismo que nós conhecemos. E Paulo ele diz, este falou do arrependimento. É uma situação que tem sido muito rara nos dias de hoje. A ministração do arrependimento. Mostrar o arrependimento ao povo. Essa mensagem já não é pregada. Para muitos essa mensagem está fora da moda. Estamos em tempo onde mostramos às pessoas, independentemente do que tu estejas a viver, Deus ele pode
te abençoar, Deus ele pode fazer, Deus pode fazer. Independentemente, não importa o estilo de vida que estejas a viver. Já não se prega arrependimento. O que mais pregamos o evangelho que traz emoção. O evangelho que promove a emoção no meio da sociedade. Por quê? Porque queremos com que as pessoas mais olhem para nós, ou estamos mais preocupados em enchimento das nossas igrejas do que povoar o céu. Porque o grande lema, por exemplo, do meio, é desertar o inferno e povoar o céu. E não temos como povoar o céu enquanto não pregarmos o arrependimento. Porque o caminho do céu somente é de pessoas arrependidas, pessoas convertidas, pessoas que abandonam os seus caminhos e sigam o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho estreito, é um caminho que para muitos não é fácil. E são poucos, segundo Jesus diz que por este caminho são poucos que optam por esse caminho. Mas é largo o caminho que leva à destruição. O caminho que leva à destruição é largo, mas o caminho que leva à vida é estreito. E muitos não optam por esse caminho. Então, estamos em tempos difíceis, onde o verdadeiro arrependimento já não é mais pregado. Pregamos mais bênção, pregamos mais prosperidade, é muito bom, pregamos mais vitória, tudo isso. Mas a maior vitória de um cristão é quando o cristão recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepender, se converter, virar as costas para os seus caminhos. Essa é a maior vitória. Quando Paulo diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, quando nós vencemos a este mundo, vencemos ao Satanás, entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos considerados vencedores. Somos considerados vencedores. Então, aqui onde nós lemos, João dizia que após mim, alguém virá. Jesus virá. Estava a falar de Jesus Cristo. O que eu quero antes de tudo, antes dele vir, arrependam-se. Arrependam dos vossos caminhos. Sejam batizados. Aceitam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque Ele virá. Estavam dizendo, eu vim. Não vim por mim. Eu vim endireitar os caminhos. Eu sou a voz que clama no deserto. E eu não sou digno quando questionavam ele. Você é Cristo. Ele dizia, vê Ele. Eu não sou Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitar os nossos caminhos. Ele dizia, eu não sou digno de até amarrar, não sou digno de desatar as suas sandálias. Então estava a colocar Jesus como pessoa maior que a ele. No ministério de João Batista, Jesus em nenhum momento foi ofuscado. No momento de João Batista, Jesus em nenhum momento foi empurrado para fora. No ministério de João Batista, Jesus sempre foi exaltado. Mesmo quando Jesus começa com o seu ministério, João Batista ainda estava lá. Um dos dias, os seus discípulos foram ter. Como ele diz, os discípulos de Jesus estão batizando mais discípulos. E João disse, importa que eu diminua, que ele possa crescer. Então, ele precisa crescer. Jesus é o único que deve crescer nas nossas vidas. Se as pessoas precisam ver alguma coisa, alguém em nós precisa ver a Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos sermos invisíveis e Jesus ele ser visível em nossas vidas. Por isso Paulo diz, pela lei estou morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então estava a dizer que ele estava morto. Ele já estava crucificado com ele. E quem vivia nele não era mais ele, mas Cristo vivia nele. Então, que Deus nos ajude
Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. Jesus, ele virá. Aqui no 10 de Hebreus 36 diz, pois ainda bem, ele virá. Pois ainda bem, pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não vai tardar. Ele não vai tardar. E nessa vinda, é necessário que ele nos encontre preparados. É necessário que ele nos encontre em pé, salvos. Porque ele virá e nós não conhecemos a hora. A hora que o Filho do Homem virá, ninguém conhece. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir depois da manhã, pode vir ainda esta noite. E se eu encontrar desprevenidos, despreparados para ir com ele, certamente eu irei ficar. Todo o meu esforço, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo será em vão. Tudo será em vão. Então, é necessário refletirmos, sabendo que Jesus, ele virá. Jesus, ele virá e ele não irá tardar. O que é preciso? Não temermos a vinda dele. Nos prepararmos. Precisamos estar preparados. Porque ele virá e não vai tardar. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Que esse desafio lançado hoje seja tomado com muita responsabilidade. Para a glória do nome de Jesus. Pai, eu oro nesta manhã, ministrando o seu favor, a sua graça. Nos ajude. Que o poder do arrependimento esteja sobre nós. Transforma nossas vidas. Nos prepara cada dia através da tua palavra. Pois não sabemos a hora que tu virás. Mas queremos estar preparados. Não queremos cair na vergonha. Queremos prevalecer firme na sua presença. Firme diante de ti. Para a glória do nome de Jesus. E tudo quanto nos induz à destruição, a todo tipo de espécie de pecado que tem a tendência de querer nos empurrar para a cova, que seja repreendido, seja cancelado, seja anulado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito de arrependimento pose sobre nós. Que a santificação reine nas nossas vidas. Para a glória do nome de Jesus, oramos e te agradecemos desde já para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Paz de graça. Irmã Albertina Novela. Deus abençoe, irmão Edson. Muita paz. Que Deus abençoe a vossa vida aí. Deixa os seus likes aí. Deixa os seus likes. Compartilhe esses vídeos. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos ajude mesmo, irmã Bertina. Muita bênção para todos vocês. Um abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã a essas horas.